período da escravidão moderna pode ser considerado como o tempo de uma das maiores dispersões populacionais de toda a história. Calcula-se que mais de 12 milhões de africanos escravizados tenham sido trazidos de maneira forçada para a América, estagnando a população da África. A quantidade de pessoas que saíam era bem maior do que os que chegavam aos portos americanos. Atualmente, vários outros fatores obrigam as populações a se deslocar. É o caso dos conflitos armados entre povos ou guerras civis dentro de um mesmo país. Grande parte desses conflitos tem acontecido na África. Existe uma estreita relação entre a diáspora negra e a situação atual de intensa agitação e miséria em vários países da África. Além disso, as cicatrizes do sistema escravista na história contemporânea brasileira são enormes, embora nem sempre evidentes. As formas de discriminação e as dívidas sociais com os descendentes das populações africanas escravizadas são alguns aspectos dessa história. A origem da palavra escravo, slave, em inglês, vem de eslavo, povo branco que era escravizado no leste da Europa pelo Império Romano. Mas a escravidão africana tem duas novidades. A primeira delas é a escala industrial, com 12 milhões e meio de pessoas embarcadas em cerca de 35 mil viagens de navios negreiros para trabalhar em atividades no Novo Mundo que podem ser consideradas pré-industriais. A divisão dos trabalhos, os turnos, a hierarquia, a maneira de funcionamento de um engenho de açúcar no Nordeste brasileiro ou de uma mina de diamante se assemelhavam muito às futuras fábricas da Revolução Industrial na Inglaterra. A segunda característica está no nascimento do racismo. É a primeira vez na história da humanidade que há associação entre a escravidão e a cor da pele negra. Há toda uma ideologia construída, inclusive de fundo religioso, para dizer que os africanos eram selvagens, bárbaros, pagãos e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com o africano era ser escravizado para se incorporar a uma suposta civilização que se instalava nos trópicos. Como você já sabe, a África, além de berço da humanidade, tinha uma intensa e complexa atividade humana desde os tempos antigos, com reinos, impérios, cidades-estado e rotas comerciais. No início do século XV, foram feitos os primeiros contatos com os europeus. O primeiro passo dos portugueses fora da Europa foi a tomada da rica cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415. Além de ter razões comerciais, relacionava-se também com o próprio processo da reconquista. Na África do Norte, predominavam povos descendentes de tribos berberes e de árabes. Na África subsaariana, ou seja, que fica ao sul do deserto do Saara, a presença negra era dominante. Ali viviam diversas culturas africanas negras, como os Axantes, Iorubás, Dincas, Adalis e Somalis. Já na África Central, região do centro para o sul do continente, era ocupada por povos bantus, como os Fantes, Bakongos e Bosquímanos. Esses são só alguns exemplos da diversidade de povos que viviam na África naquele momento. Nem todos foram vítimas diretas do tráfico negreiro, mas a escravidão mudou a história do continente africano, gerando a diáspora africana, ou seja, o espalhamento dos africanos pelo mundo, sobretudo para a América colonial. Em muitos reinos africanos, a estrutura do Estado estava apoiada em comunidades aldeãs em que a população trabalhava seguindo princípios ancestrais, sendo comuns diversas formas de trabalho coletivo e de propriedade comunitária da terra, voltada para a agricultura e a pecuária. Quando começou a ser feita pelos europeus, a escravidão não era novidade na África. Em alguns grupos, os prisioneiros de guerra eram escravizados. Em outros, a escravidão era usada como garantia de pagamento de dívidas ou
como punição para crimes graves. Mas o uso que os europeus fizeram da escravidão representou um imenso desequilíbrio na sociedade, na cultura e na economia dos povos africanos. A partir da interferência europeia, as práticas de escravidão mudaram completamente na África. Alguns grupos se especializaram em fazer guerra com o único objetivo de capturar e vender prisioneiros. De consequência de conflitos entre grupos e povos, a escravidão tornou-se uma causa desses confrontos, desequilibrando de forma profunda as relações que existiam anteriormente. A gente pode dizer que, após o contato com os europeus, a escravidão africana mudou de sentido e o escravo, que antes era uma presa de guerra, passou a ser uma mercadoria negociável no mercado atlântico. Os europeus formaram uma classe especial de comerciantes, os traficantes de escravos, e ficaram muito ricos ao longo dos séculos de escravismo moderno. Segundo o historiador Charles Boxer, a maior parte dos africanos escravizados pelos portugueses na África Ocidental vieram da costa da Guiné e depois o centro desse comércio se deslocou para o Reino Banto do Congo e depois ainda para o Reino de Angola. A grande diversidade de grupos étnicos e de clãs que era comprada nos portos africanos decorria do próprio processo de apresamento, mas também do interesse dos senhores que preferiam escravos de origens diferentes. Mesclando africanos escravizados de diversas etnias, cada um com seu idioma e seus costumes, o proprietário dificultava sua integração e tornava mais difícil o risco de qualquer forma de organização para resistir à ordem escravocrata no Novo Mundo. As condições das viagens nos navios tumbeiros eram terríveis. Interessados em tirar o máximo de lucro de suas atividades, os traficantes lotavam os porões dos navios, pois os preços de venda do escravo era muito maior que o preço de compra e compensava a porcentagem dos que morriam na travessia do Atlântico. Somando a brutalidade da captura e do transporte, a saúde fragilizada e o trabalho intenso e pesado, após a chegada, cerca de 40% dos escravizados morriam nos primeiros 6 meses após sua captura. Por isso, além da diáspora negra, a escravidão moderna pode ser colocada ao lado dos grandes holocaustos da humanidade. Entre o século XVIII e a metade do século XIX, chegaram à América 4/5 dos africanos escravizados. Nesse período, uma grande quantidade de escravos aportou no sul das colônias inglesas da América do Norte, que viriam a formar posteriormente os Estados Unidos da América. Caribe, América Portuguesa e América Inglesa foram os maiores importadores de africanos escravizados. No sul dos Estados Unidos, entretanto, existiu uma situação completamente diferente da que aconteceu nas demais regiões americanas. A reprodução dos africanos escravizados foi muito incentivada como forma de aumentar o número de escravos sem ter de recorrer ao tráfico negreiro. O total de africanos escravizados que desembarcaram forçadamente no continente americano foram distribuídos para o Brasil, para a América Espanhola, para as Antilhas Francesas e a Louisiana, para as Antilhas Britânicas, as Antilhas Holandesas e Dinamarquesas e para os Estados Unidos. A partir da segunda metade do século XVIII, começou a perder força a ideia até então predominante de que a escravidão era um modo de geração de riquezas. Cada vez mais, considerava-se na América que a escravidão colocava em risco a segurança pública, em razão do alto índice populacional dos escravos e das revoltas organizadas por eles. Na América Espanhola, o comércio de escravos era submetido a um rígido controle do Tesouro Espanhol, que cobrava impostos e vigiava de perto a quantidade de escravos nas colônias espanholas. Os comerciantes espanhóis compravam escravos dos traficantes de outras metrópoles. Inicialmente, apenas 2 portos poderiam receber escravos vindos da África: Cartagena, na Colômbia, e Veracruz, no México. No final do século XVIII, porém, o rei da Espanha liberou o comércio de africanos escravizados.
Nos séculos XVI e XVII, foram importados cerca de 500.000 de africanos escravizados para a região do Caribe, mais que todo o restante da América Hispânica. No Caribe também se desenvolveu a economia açucareira. Indígenas e africanos foram escravizados na América Portuguesa. Porém, rapidamente a mão de obra passou a ser predominantemente de origem africana. Para toda a América Portuguesa, a gente pode dizer que a escravidão africana prevaleceu em áreas voltadas à economia agroexportadora, como a açucareira nordestina, desde o século XVII, e depois também nas áreas voltadas à mineração no século XVIII. A escravidão negra prosperou principalmente porque se tornou um bom negócio para negociantes, sobretudo portugueses e ingleses, e integrou-se ao sistema comercial que abrangia quase toda a margem do Oceano Atlântico, no território que hoje conhecemos como Brasil. Após a longa viagem iniciada na África, os que sobreviviam à travessia eram desembarcados e vendidos nos principais portos da colônia, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Para a Bahia iam principalmente os sudaneses. Muitos escravizados também vieram do Congo, Angola e Moçambique e eram vendidos para Pernambuco e Minas Gerais. Durante todo o período que durou a exploração dos africanos escravizados e seus descendentes na América Portuguesa, foram registrados atos de resistência e rebeldia, como tentativas de assassinato de feitores e senhores, fugas e suicídios. Muitos dos fugitivos organizavam-se em quilombos, que eram comunidades negras livres. O Quilombo dos Palmares, que ficava no território do atual estado de Alagoas, foi o mais importante deles na resistência à escravidão. Surgido no século XVII, Palmares era uma comunidade autossuficiente, produzia gêneros agrícolas para seu próprio sustento e chegou a abrigar mais de 20.000 escravos fugidos dos engenhos. O sucesso da organização era uma ameaça aos senhores de engenho, pois estimulava o desejo de liberdade e formação de outros quilombos. O primeiro a chefiar Palmares foi Ganga Zumba, provavelmente eleito rei de Palmares por uma assembleia de líderes. Ganga Zumba firmou um acordo em 1678 com o governador de Pernambuco para garantir liberdade aos negros nascidos em Palmares, além da concessão de terras no norte de Alagoas. Mas o acordo dividiu os palmarinos e nas lutas que se seguiram no Quilombo, Ganga Zumba foi envenenado pelos dissidentes. Com sua morte, o controle de Palmares passou para as mãos de Zumbi. Após diversos cercos mal-sucedidos, uma expedição liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho destruiu o que restava do Quilombo. Zumbi reorganizou a luta com os que haviam conseguido fugir, mas foi preso e morto em 20 de novembro de 1695. No Brasil, essa data é atualmente consagrada como Dia da Consciência Negra.